Como é que está a sua vida agora? Você já tentou concurso público e não passou? Você estudou para um concurso e de repente fez o concurso e não passou? Ou você fez vários concursos já e não passou em nenhum deles, né? Como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua matemática? Você tem dificuldade, eu teve uma dificuldade com matemática, com física, que é o grande problema, né? A maioria das pessoas tem dificuldade com ciências exatas. Bom, eu tive dificuldade com tudo isso. E eu vou te passar agora exatamente como você dá o pulo do gato, como você passar em concurso, como você conseguir se desenvolver, se dar bem em todas as áreas da sua vida, principalmente nessa parte de concurso, de prova, ok? Meu nome é Fernando Felite e realmente eu consegui dar o pulo do gato. Então, é só para você ter ideia. Eu tirei nota zero, né, em matemática, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tirei nota zero enquanto eu dividi por dois algarismos, né? E aí o meu pai, ele usou uma pedagogia comigo inovadora para a época. E que eu aconselho você, se você tiver algum filho que tenha dificuldade de estudar, dificuldade com nota, a usar essa mesma pedagogia que ele usou. A melhor pedagogia do mundo para você incentivar o seu filho a estudar. Sabe qual é? Estude junto com ele. E foi o que o meu pai fez. Ele começou, ele sentou junto comigo, ó, Fernando, vamos ver. Eu tinha 9 anos na época, 9 anos. Eu vou lhe ensinar a dar a volta por cima. Vamos lá, vamos aprender conta dividir com dois algarismos. Tive uma dificuldade imensa. Fiz uma segunda prova de matemática naquele mesmo ano, 1981, vê só. Sabe quanto é que eu tirei na segunda prova? Zero. E aí meu pai continuou insistindo, não bateu em mim, não me puniu, não castigou, simplesmente ficou me ensinando até que eu consegui passar, né, até que eu consegui aprender essa conta e passei de ano. E eu fiz uma prova extremamente difícil, que talvez até mais difícil do que o vestibular que eu fiz depois, né, para medicina, que foi a prova para saúde para o colégio militar. E tinha uma prova de matemática muito difícil. Juntaram-se meu tio, que era professor de matemática, várias pessoas, vários tios me ajudaram ensinando matemática e eu consegui tirar, sabe quanto que eu tirei na prova de matemática desse concurso do Colégio Militar, quando eu tinha 11 anos de idade? 5. Passei pelo pau do canto, 5 era a média lá. E aí, no primeiro ano no Colégio Militar, depois de estudar muito e me desenvolver muito, eu tirei um na primeira prova. Veja que situação. Mas aí eu consegui chegar no estágio, é isso que eu quero compartilhar com você, onde no segundo grau eu fechei com nota 10. Eu tirei 10 na primeira unidade em matemática, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta. E fechei o ano com média 10. E a partir desse segundo ano científico, né, segundo ano do segundo grau, eu consegui, minha vida deu uma guinada. Então, pouco tempo depois, no terceiro ano, eu fiz vestibular para medicina, passei no vestibular, né, na Faculdade Federal, que é uma faculdade extremamente concorrida. Mais tarde, quando eu me formei em medicina, eu fiz o concurso para o Hospital da Restauração, passei em primeiro lugar. Fiz o concurso para a saúde coletiva, passei em primeiro lugar. Veja que interessante. E eu quero compartilhar tudo isso com você. Como você dá o pulo do gato. Então, por isso que eu estou com esse curso aqui. Essa aula ela faz parte desse curso, que é um curso que é a chave para você passar em concursos, né? E a gente está com essa aula. Fica aqui comigo até o final da aula que você vai aprender como é que eu dei esse pulo do gato, né? Como é que eu consegui chegar nesse estágio. Então, vamos lá. Qual é a grande questão da matemática? A matemática ela é um treinamento. Então, na realidade, não é teoria. Veja, é como você jogar bola. Não adianta, imagine que você fique sentado no banco da reserva vendo o pessoal jogar. Por mais que você entenda a teoria de como é que chuta a bola e tudo, você só vai aprender se você ir lá jogar também, não é? Você só vai aprender a chutar para o pênalti, né, para fazer gol, chute de pênalti, se você ir lá e chutar. Se você ficar estudando como é que chuta o ângulo e tudo, sentado, você não vai fazer nada. Eu sei que o que eu estou falando é extremamente óbvio, mas foi assim que eu comecei a dar guinada na minha vida. Então, como é que eu fiz? Eu peguei simplesmente a primeira prova, a prova de matemática, eu tinha tirado um no colégio militar, vê só. Eu fiz o colégio militar, tirei um na primeira prova. E aí o que, que eu comecei a fazer? Peguei respostas, questões respondidas. Na época tinha o livro do mestre, não tinha internet na época difundida como é hoje, né? Vê só, né? Eu sou bem antigão, né? Então,
tinha livro do mestre, eu comecei a pegar as respostas e eu tentava fazer o exercício para chegar naquela resposta. E é isso que eu recomendo a você. Quando você for estudar, você saia do mais fácil para o mais difícil. Nunca tente fazer de cara uma questão difícil, porque você vai se desmotivar. Comece fazendo pelas mais fáceis. Eu comecei com potenciação. E aí fui fazendo os exercícios de potenciação um por um, até que eu conseguisse aprender. Veja só, a matemática é a matéria mais fácil que existe. Aí você diz assim, Fernando Feliz, você está doido? Como é que matemática é a matéria mais fácil que existe? É fácil porque ela é uma ciência exata. Sabe o que quer dizer uma ciência exata? Ela tem um padrão. Se você aprender aquele padrão, então você consegue resolver qualquer questão. E foi isso que eu comecei a fazer. Exercício respondido, comecei a estudar nas férias, né? Ia fazendo do mais fácil para o mais difícil. O que eu errava, eu marcava com um pontinho e voltava para revisar. A revisão também é extremamente importante. Você volta para revisar aquela questão que você errou. E aí você vai desenvolvendo, é como uma musculatura. Você começa a pegar peso, baixinho, né, pequenininho peso, e vai desenvolvendo até que você consegue pegar um peso maior. E foi isso que eu consegui fazer, né? E para concurso a mesma coisa. No concurso eu usei muito a tecnologia do estudo reverso. Ou seja, em vez de você ficar estudando sexo dos anjos, ficar estudando teoria, você pega as questões das provas anteriores e começa a tentar responder essa questão. Se você não conseguir, você vai para as questões resolvidas. Hoje em dia com a internet é muito fácil ver como é que resolve. Se você ainda não entender, você faz aquilo que eu fiz, vai para as questões mais fáceis e vai fazendo, até que você consiga responder a questão. Então, em vez de você estudar para poder você fazer as questões, não. Você pega já as questões, mesmo sem saber de nada, e vai tentar responder essa questão. Então, é um estudo reverso. Você não estuda para fazer as questões, você estuda a partir das questões. Então, isso é extremamente importante. Física. Não adianta você ficar decorando fórmula de física, força igual a massa vezes aceleração. Não adianta você ficar memorizando nada. Não memorize nenhuma fórmula de física, não memorize. O que é que você precisa fazer? Os exercícios mais simples de física, dos mais simples são mais complicados. Fazendo os exercícios, naturalmente, sem esforço, você vai memorizando. Aquelas fórmulas, elas vão ficando na sua cabeça, porque é uma prática. Física e matemática é prática. Aí talvez você diga assim, Fernando Feliz, mas eu já tentei vários concursos e não passei. Né? Veja só, tem um colega meu que ele tentou 9 vezes concursos. Veja só, ele fez o primeiro concurso, não passou. Fez o segundo, não passou. O terceiro, no nono ele passou. É um amigo meu, inclusive ele era do colégio militar também. No nono concurso ele passou. Sabe qual foi o concurso que ele passou? Para o SNI, que é o Sistema Nacional de Informação. É um concurso federal. Hoje em dia ele tem a casa dele, o carrinho dele, o apartamento, a vida toda organizada, né? Então, o salário dele certinho, fixo por mês, um emprego seguro, estável. Mas por quê? Porque ele foi percebendo que cada concurso daquele que ele não passava, não é porque ele não estivesse passando, mas ele avançava um degrau até conseguir passar no concurso. Né? Veja só, eu vou te explicar uma coisa que eu fui fracassado, para você poder entender. Né? Onde é que eu fracassei? Na parte de basquete. Eu sempre gostei muito de basquete. E aí eu jogava quando eu era pequeno, eu sempre fui gordinho, e aí minha performance era péssima. Então, de cada 35 cestas, eu errei 30. Eu joguei, eu acho que talvez na minha vida, uns 3 ou 4 jogos, e perdi os 4 jogos de basquete, né? E o pessoal sempre me deixava na reserva, tudo bem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu errei 30 cestas. Tem uma pessoa que errou, essa pessoa é real, ela errou 9.000 cestas, 9.000 cestas. Eu perdi 4 jogos. Essa pessoa, ela perdeu mais de 300 jogos. É isso mesmo, você está ouvindo, 300 jogos. E essa pessoa também jogou, no meu caso eu não joguei em final, né? Mas ela jogou vários finais de basquete e errou 26 finais, 26 cestas decisivas. Sabe aquela cesta que era decisão? Ela errou 26 vezes. Sabe quem é que eu estou falando? De Michael Jordan. Veja só. Michael Jordan ele errou 9.000 cestas, mas acertou muito mais. Ele perdeu 300 jogos, mas venceu muito mais. Ele errou 26 cestas decisivas, mas ganhou muito mais. Ou seja, ele errou muito.
Então, se você quiser ter sucesso em algo, você precisa errar muito, você precisa fracassar bastante. Masaharu Taniguchi, ele tem uma frase que ele diz assim: o fracasso é a base do sucesso. O fracasso é a base do sucesso. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Um grande abraço, muita paz e prosperidade. E nós estamos aqui com o nosso curso, né? Essa aula faz parte do curso, que é a chave para os concursos, ok? Um grande abraço.